Agora, nesta aula de número 7, veremos estudo de lajes, das lajes. Caminhar. Bom, estou observando definição, tipos, cargas e flechas admissíveis. Então, por definição, uma laje a gente tem como sendo placas planas, normalmente horizontais, que são responsáveis por receber as ações verticais, permanente ou acidentais. Ações verticais, permanente ou acidentais, atuantes nas estruturas dos pavimentos e das coberturas, certo? Então, o exemplo está aqui, ó, tem uma viga de apoio, tem a armadura de uma laje, ó, certo? Armadura transversal ou negativa, tem as lajotas. Então, isso é definição de placas planas e laje, né? Esse tipo aqui é um tipo de laje de uma edificação muito robusta do meio urbano. Eu só quis mostrar aqui a questão da ferragem, como é complexa. Não vou discutir aqui, porque não faz parte do nossa concepção de instalações para o meio rural, né? Mas só para exemplificar. Vou passar aqui, elas atualmente não usa mais essas lajes, não usa mais lajes maciça, usa essas lajes nervuradas, ou chama-se tipo grelha, né? E porque também melhora a acústica e tem alguns empregos. Não vou também descer muito detalhe, não. Também vou pular aqui. Pular está aqui. O que nos interessa está aqui, lajes treliçadas. Essas são as mais comuns. Até pouco tempo atrás era exclusivamente com blocos de cerâmico ou de concreto, né? Hoje já tem cerâmica, concreto e tem os isopores, certo? Deixa mais leve. Dependendo do uso que for fazer, você vai usar um ou outro. O mais comum no mercado é isso aqui, também comum no mercado e comum nas instalações rurais. Construído por vigotas, que são essas vigas aqui, eu chamo as vigotas, certo? De concreto armado, material de enchimento. Pode ser enchimento, é isso aqui, ó, enchimento da laje. Pode ser cerâmico ou isopor. E uma cobertura de concreto feita em loco. Tem as nervuras. Entre as nervuras, você faz um enchimento de bloco de cerâmico, ou de concreto, ou de isopor. Concreto hoje usa pouco porque é muito pesada, daí sobrecarrega muito a estrutura. Hoje eu diria que o mais usual mesmo é o para laje de forro, é o isopor. E em alguns casos de cerâmica para laje de piso. Certo? E aqui por cima bota uma tela, como está aqui indicado na figura, uma tela, e sobre essa tela faz uma camada de concreto. A altura da treliça é definida em função da carga do vão. Ou seja, essa altura dela aqui é em função da altura da carga do vão. Cargas. As cargas atuantes sobre uma laje podem ser as seguintes: peso próprio, óbvio. Revestimento, também. Sobrecarga, carga acidental, aquela que nós vimos lá atrás. E parede sobre laje. Em alguns casos, usa parede sobre laje, que não é recomendado, mas peso próprio, a carga uniforme distribuída por metro quadrado, calculada como sendo o quê? A altura da laje vezes o peso específico do concreto armado. Revestimento, aí é o peso da nervura e daquele concreto que vai sobre a tela, né? Revestimento, carga em função do revestimento usado no piso. Taco, mármore, granito,
cerâmica, bom, assim vai. Então, usualmente estima-se 0,5 kN por metro quadrado. É força aqui, né? Carga acidental. Atua sobre a estrutura em função do uso. Aí você tem, ó, dormitório, sala, cozinha e banheiro, 1,5. Dispensa, área de serviço e lavanderia, 2. Garagem e estacionamento, 3. Terraço sem ou com acesso ao público, 2 a 3. Então veja que dá indicativos aqui das cargas acidentais. E aqui tem os valores mínimos das cargas verticais dados pela ANBR 6120. 6120, que é, aí tem aqui a carga por milhão. A gente já viu uma parte lá, tem aqui, ó, é aquela mesma tabela que nós vimos anteriormente. Biblioteca, cinema, aqui que nós vimos lá atrás. Não sei qual foi a aula que foi vista, foi a 4, a aula 4, que a gente viu essa mesma tabela. Então é dado aqui também, que é para laje. Agora vai ser, está dimensionando laje. Paredes sobre laje. Eventualmente, se tiver a parede sobre laje, você vai fazer a carga dividindo o peso total da parede pela área da laje. Pela área da laje. Aí deve observar a carga da alvenaria. Tijolo maciço ou tijolo furado. Se for, cada um tem a sua carga aí. Para obter o peso da parede, você tem quem? Você tem o Y, que é o P dividido por V, né? E a P é a carga, né? E o P passa a ser quem? Y vezes V. V é essas cargas aqui, ó. Certo? E o P passa a ser agora a carga total sobre a laje, que é dado por quilograma por metro quadrado. E sobre flechas admissíveis, a deflexão da laje, né, que é a flecha, o deslocamento vertical, temos o seguinte: os valores práticos para a verificação do serviço do estado limite de deformação excessiva da estrutura. Veja que a gente está aqui fazendo menção ao estado limite último. Aqui é estado limite de serviço excessivo de estrutura. Então, nos deslocamentos classificado como aceitabilidade sensorial, no senso visual. O limite é caracterizado por vibração indesejável ou efeitos visuais desagradáveis. Você tem uma laje que às vezes você anda na laje e ela fica vibrando. Ou você às vezes vê vibrando. Isso aí quando vê já é terrível. Já tá, quem tá sob a laje tem um desconforto terrível, é desagradável. Né? Não só ficar sobre, mas também o efeito visual. Né? Então a flecha é muito grande para esse caso. Efeitos específicos. O deslocamento pode impedir a utilização adequada da construção. Veja, efeitos específicos. O deslocamento pode impedir a utilização adequada da construção. Ou seja, a flecha é tão grande que não merece confiança. Então impede o uso daquele setor. O efeito em elementos não estruturais. Deslocamentos estruturais podem ocasionar um mau funcionamento de elementos que, apesar de não fazerem parte da estrutura, estão ligados. Tem um elemento que não faz parte da estrutura do bloco de elementos estruturais, mas ele afeta a obra como um todo. Efeito em elementos estruturais. Deslocamento pode afetar o comportamento de elementos estruturais, provocando afastamento em relação à hipótese de cálculo considerada. Quando você faz a hipótese de cálculo, você faz os pilares com a viga. Então você botou o pilar sobre a viga, se aquela viga
fletir muito, ela vai puxar pode puxar, criar uma força horizontal nos pilares, e isso não foi dimensionado. Numa laje, se a laje fletir muito, tiver uma faixa muito grande, ela vai fazer com que esses elementos estruturais trabalhem de forma diferente do que nas hipóteses de cálculo. E isso não pode ocorrer. E aqui tem os efeitos que tem aí, essa tabela aí, uma tabela bem interessante. Você tem o efeito, a razão, né? O exemplo, o deslocamento a considerar e o deslocamento limite. Então a flecha aqui, ó, é L sobre 250, é o vão sobre 250. É a flecha máxima que pode ter. E para esse caso aqui, né, visual e o outro. Aí você tem aqui efeito de estruturais sem serviço, em serviço. Então você está trabalhando em serviço, tem esses limites aqui. Efeito de elementos estruturais não, de efeitos de elementos não estruturais. Tem esses limites aqui também. Ó. Aí tem parede, forro, tal. Não são parede é fechamento, não é estrutural. Forro também não é estrutural. E pontaletes rolantes também não é estrutural. Então a gente tem esses casos que tem esses limites. Então essa tabela dá um indicativo geral de onde é que se pode trabalhar. Então aqui tem os exemplos. Ó. Vibrações sentidas no piso. Você está andando, como eu falei, em um piso e está vibrando. É muito desconfortável isso. Muito desconfortável. Cobertura e varanda. Você tem uma cobertura lá em cima, o cara faz uma casa, quer fazer uma cobertura e fazer uma festinha, e quando você está em cima da festinha, está a laje balançando, e quem está em cima sentindo seguro, que está embaixo vendo. Isso é terrível, gente. Isso não pode admitir. E aqui tem o limite disso aqui, ó. Ginásio, pista de boliche, laboratório, alvenaria em Castilhos, divisórias de lajes, movimentos laterais, movimentos externos. Bom, tem todos os casos aqui, certo? Ler com atenção e ver isso